Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais perturbadoras e famosas da internet. Uma lenda urbana que já fez muita gente perder o sono. O experimento do sono russo. Mas não vamos apenas recontar a versão que todo mundo conhece. A ideia é ir além, desvendar os segredos e mostrar a história que ninguém te conta, a verdade por trás da ficção. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai te fazer questionar o que é real e o que é apenas um pesadelo. A versão popular dessa lenda é chocante. Ela fala de um experimento secreto, supostamente conduzido na União Soviética nos anos 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O objetivo era simples, mas macabro: testar os limites da privação de sono em seres humanos. Para isso, 5 prisioneiros políticos foram selecionados. Eles foram trancados numa câmara hermeticamente selada, onde um gás estimulante era liberado constantemente. Esse gás tinha uma única função: manter os homens acordados, custe o que custasse, por 30 dias. No início tudo parecia normal, se é que se pode usar essa palavra para uma situação dessas. Nos primeiros dias, os 5 prisioneiros interagiam, conversavam entre si, até faziam piadas. Talvez para tentar manter a sanidade. Os pesquisadores, que observavam tudo através de microfones e um vidro especial, registravam cada movimento, cada palavra. Mas a normalidade não durou muito. A partir do 5º dia, as coisas começaram a mudar drasticamente. O gás estava fazendo seu trabalho, mas o custo era alto. O silêncio começou a dominar a câmara, quebrando apenas por sussurros e depois por gritos cada vez mais desesperados. Os prisioneiros começaram a apresentar sinais claros de paranoia e agressividade. A interação entre eles se transformou em hostilidade. As conversas deram lugar a acusações e lamentos. Por volta do 10º dia, a situação era insustentável. Os gritos se tornaram ensurdecedores. Os pesquisadores notaram que os prisioneiros estavam se automutilando. Eles arrancavam pedaços da própria pele e carne, sem demonstrar dor. Alguns tentaram cortar as cordas vocais para evitar que seus gritos fossem ouvidos, ou talvez para calar as vozes que ouviam. O desespero era palpável, mesmo através do vidro. A câmara, antes um local de observação, havia se transformado num palco de horror indizível. No 15º dia, os pesquisadores decidiram que era hora de entrar. O que encontraram lá dentro superou qualquer expectativa de horror. A câmara estava uma bagunça assustadora. Um dos prisioneiros estava morto e os outros 4 estavam numa condição deplorável, paralisados pelo medo e pela privação de sono. Seus corpos estavam mutilados de forma extrema e eles se recusavam a sair da câmara. Quando finalmente foram removidos à força, a cena era de puro terror. A frase que supostamente foi dita pelos sobreviventes ecoa na mente de quem ouve essa história: "Não nos deixe dormir de novo." Essa frase resume o pavor que a privação extrema do sono pode causar, levando à insanidade e, eventualmente, à morte. A lenda sugere que os prisioneiros, em seu estado alterado, tinham descoberto algo terrível sobre a realidade ou sobre si mesmos, e que dormir os faria perder essa verdade. A privação de sono, mesmo em níveis menos extremos, é algo sério. Ela afeta a memória, a concentração, o humor e a saúde física. Em casos extremos, como o descrito na lenda, pode levar a alucinações, psicose e, sim, à morte. É uma ferramenta de tortura cruel, capaz de desfigurar a mente humana. Mas será que tudo isso realmente aconteceu? Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A verdade é que, por mais perturbadora e cheia de detalhes que essa história seja, o experimento do sono russo é uma lenda. Uma creepypasta que se espalhou pela internet e ganhou força ao longo dos anos. Não existe nenhum registro oficial, nenhum documento soviético ou relatório científico que comprove a existência de um experimento com essas características. A história, apesar de fascinante, é pura ficção. Um dos elementos que mais ajudou a perpetuar essa lenda é uma imagem assustadora que circula por aí, mostrando uma criatura magra, com olhos esbugalhados e dentes arreganhados, supostamente um dos prisioneiros. Muita gente viu essa foto e acreditou que era real,
um registro do horror da privação de sono. Mas a realidade é bem diferente. Essa imagem é de um boneco animatrônico de Halloween, chamado Spasm, criado pelo artista de efeitos especiais David Warren. Não tem nada a ver com a União Soviética ou com experimentos secretos. No entanto, mesmo sendo uma lenda, ela não surgiu do nada. Existem elementos reais que, de certa forma, inspiraram a criação e a popularização dessa história. A década de 1940 e a Guerra Fria que se seguiu foi um período sombrio da história. Vários países, incluindo a União Soviética e os Estados Unidos, realmente conduziram experimentos militares e científicos usando prisioneiros, muitas vezes em condições desumanas. A busca por limites de resistência humana e o uso de técnicas de privação de sono como forma de interrogatório ou arma de guerra eram, infelizmente, uma realidade. A desumanidade e a falta de documentação de muitos desses eventos reais contribuíram para que lendas como o experimento do sono russo encontrassem um terreno fértil para se desenvolver. Naquele tempo, a ética científica era bem diferente da que conhecemos hoje. Testes em pessoas sem consentimento, em condições extremas, não eram tão raros quanto gostaríamos de pensar. A Guerra Fria, com sua atmosfera de paranoia e corrida armamentista, foi um cenário perfeito para o surgimento de histórias sobre experimentos secretos e cruéis. Os governos estavam dispostos a ir longe para obter vantagem sobre seus adversários, e isso incluía explorar os limites da mente e do corpo humano. Um exemplo real e bem documentado de programas secretos que se aproximam da ideia da lenda é o projeto MK Ultra da CIA, nos Estados Unidos. Esse programa, que durou de 1953 a 1973, tinha como objetivo desenvolver técnicas de controle da mente e interrogatório. Envolvia testes de resistência humana, uso de drogas psicodélicas como LSD, hipnose, isolamento extremo e, sim, privação de sono. Muitos desses experimentos foram conduzidos sem o conhecimento ou consentimento dos participantes, causando danos psicológicos e físicos irreversíveis. Outro caso real é a Operação Demetrius, conduzida pelo Reino Unido na Irlanda do Norte nos anos 70. Durante essa operação, foram aplicadas as que ficaram conhecidas como as 5 técnicas de tortura contra suspeitos de terrorismo. Essas técnicas incluíam privação de sono, uso de capuz na cabeça, exposição a ruído constante e alto, manutenção em posições de estresse por horas e privação de comida e água. Muitas dessas técnicas foram consideradas violações dos direitos humanos e foram condenadas por tribunais internacionais, mas demonstram que a privação de sono como forma de tortura era e ainda é uma prática real. Então, embora o experimento do sono russo seja uma invenção, ele toca em medos e realidades históricas muito presentes. A ideia de que governos podem conduzir experimentos cruéis em seus próprios cidadãos ou em prisioneiros não é uma fantasia, é um fato histórico. A lenda, de certa forma, serve como um lembrete sombrio do que a humanidade é capaz de fazer em nome da ciência ou da segurança nacional, e como a privação de sono pode ser uma ferramenta devastadora. Ela nos faz refletir sobre os limites da ética e da moralidade, e sobre a importância de proteger os direitos humanos em qualquer circunstância. Essa combinação de ficção arrepiante com o pano de fundo de eventos reais é o que torna o experimento do sono russo tão persistente e assustador, mesmo depois de desmascarado. A mente humana é fascinada pelo horror, especialmente quando ele parece ter um toque de verdade. E a verdade é que os horrores da privação de sono são muito reais. Os perigos da falta de sono não se limitam apenas a lendas urbanas. Na vida real, a privação de sono pode causar alucinações, confusão mental e uma perda severa da noção de tempo. O corpo humano simplesmente não foi feito para funcionar sem o descanso adequado. A mente começa a falhar, as emoções se desregulam e as funções cognitivas básicas se deterioram. Um caso famoso que ilustra bem os efeitos da privação de sono, mas de forma voluntária e controlada, é o de Randy Gardner. Em 1964, quando tinha apenas 17 anos,
Randy decidiu quebrar o recorde mundial de tempo sem dormir para um projeto de feira de ciências. Com acompanhamento médico e científico rigoroso, ele conseguiu ficar acordado por incríveis 264 horas, o equivalente a 11 dias e 25 minutos. No início do experimento, Randy estava bem. Ele conseguia se concentrar, conversar e até jogar basquete com os amigos. Mas com o passar dos dias, os efeitos da privação de sono começaram a aparecer de forma assustadora. No segundo dia, seus olhos pararam de focar e ele começou a ter dificuldade em repetir o que as pessoas lhe diziam. No terceiro dia, ele ficou mal-humorado e descoordenado. A partir do quarto dia, as coisas ficaram mais sérias. Randy começou a ter alucinações visuais e auditivas. Ele via uma placa de rua se transformando em um rosto humano e imaginava que era um famoso jogador de futebol. Sua memória de curto prazo foi severamente afetada. Ele não conseguia se lembrar do que havia acabado de dizer ou fazer. Os pesquisadores notaram que ele apresentava lapsos de concentração e falava de forma arrastada. Em alguns momentos, parecia que ele estava dormindo de olhos abertos. Os médicos que o acompanhavam registraram que ele desenvolveu uma espécie de teletransporte mental, onde sua mente parecia saltar entre diferentes pensamentos e ideias sem qualquer conexão lógica. As mudanças de humor eram drásticas e ele demonstrava sinais claros de paranoia. Ele até chegou a dizer que sentia um peso na cabeça, como se seu cérebro estivesse inchado. Apesar de todos esses efeitos perturbadores, o caso de Randy Gardner teve um final feliz. Assim que o experimento terminou, ele dormiu por 14 horas e 40 minutos. Nos dias seguintes, ele teve alguns períodos de sono mais longos do que o normal, mas depois sua rotina voltou ao normal. O mais impressionante é que, ao longo do tempo, Randy não apresentou sequelas permanentes da sua privação de sono. Isso é muito diferente do que aconteceria em um experimento forçado ou em condições de tortura. A grande diferença aqui é que Randy estava participando voluntariamente e tinha uma equipe médica monitorando-o de perto. Ele podia parar a qualquer momento se quisesse, e o ambiente não era de estresse ou ameaça constante. Isso mostra que, embora a privação de sono seja perigosa, a forma como ela é imposta e o contexto em que acontece fazem toda a diferença. Uma coisa é uma pessoa se privar de sono para um desafio. Outra, completamente diferente, é ser submetida a isso como forma de tortura, sem controle e em um ambiente hostil. Portanto, o experimento do sono russo, embora seja uma lenda, nos lembra dos horrores que podem surgir quando a ciência e a ética são ignoradas. Muitas creepypastas e histórias de terror têm um fundo de verdade, ou se baseiam em elementos científicos reais, o que as torna ainda mais assustadoras. O experimento do sono russo é falso, mas a inspiração para ele veio de eventos reais e desumanos, onde a privação de sono foi, de fato, usada como ferramenta de controle e tortura. Isso nos leva a uma reflexão importante. A saúde é o nosso bem mais precioso. E o sono é um pilar fundamental para uma vida saudável. É durante o sono que o nosso corpo se recupera, a nossa mente processa informações e nossas emoções se equilibram. Não dormir o suficiente nos deixa vulneráveis, irritados e menos produtivos. E falando em bem-estar, não posso deixar de mencionar a importância da postura, especialmente para quem passa horas sentado, como eu, gravando e editando vídeos para vocês. Uma boa cadeira ergonômica faz toda a diferença para evitar dores e problemas de saúde a longo prazo. Por isso quero agradecer aos nossos patrocinadores, as cadeiras Elements, que entendem a importância de cuidar da nossa saúde e bem-estar. Então, pessoal, cuidem bem do seu sono. Deem ao seu corpo e à sua mente o descanso que eles merecem. Não precisamos de experimentos assustadores para entender que dormir é essencial. Agradeço a vocês por terem acompanhado essa jornada pela lenda do experimento do sono russo. Espero que tenham gostado e, mais importante, que reflitam sobre a importância de uma boa noite de sono. Até a próxima.